Eu tenho um grande carinho e amizade pela Dilma Rousseff. Ela foi minha colega na Fundação de Economia e Estatística e no governo Olívio, tá? E ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de se expressar em público, mas eu a conheço na intimidade e nas discussões de economia. Ela sabe muito de economia. Tá? E ela ajudou muito Lula nos seus 2 primeiros mandatos. Assim que ela assumiu a Casa Civil, toda a coordenação técnica do governo e os puxões de orelha ficavam com a Dilma. O Lula não escolheu o poste para ser o candidato, porque realmente ela não tem jogo de cintura, ela não tem cintura, ok? Ela é minha amiga, mas eu tenho que dizer a verdade, tá? Ela não tem cintura. Mas isso não escolheu a troco de banana porque ele ficou abismado com o que ela fazia. E aí ele tinha o tempo inteiro para se reunir no torto, fazer as peladinhas, conversar com os amigos, transformar em amigo aqueles que não eram. Era o jogo daquela época. Neste momento, com esse grau de polarização, ele tem, ao mesmo tempo, que assumir funções de mediação dos conflitos dentro do Ministério, porque para você, como o governo foi um governo de coalizão centrista, como diz o Reinaldo Azevedo, você acabou incorporando partidos, inclusive, que eram da base aliada do Bolsonaro. E aí eles batem cabeça. Então ele tem que ajustar as brigas internas, tem que coordenar a parte técnica, e não tem o tempo para tratar tanto com o Congresso. E o Congresso nunca foi tão intratável. Se a gente analisa as idas de ministro, o Dino morria de rir, porque ele é um grande piadista, né? Mas enfrentando aquela pancada que eu fiz dentro da cambada de doidos, entendeu? Tem, muito. A direita é psicopata. Então, é muito difícil dialogar com esse Congresso. Eu acho que dentro dessas dificuldades que nós vivemos, nessa situação, está tendo vitória. Você conseguir fazer uma reforma tributária, fazia décadas que a gente buscava isso. Tá? O sistema tributário brasileiro, você falou, é um sistema complicado e coisa tal. O sistema americano também, todo o sistema de federação é complicado. E destravar essas complicações, tu sempre afeta o interesse de alguém. Conseguiram. Isso é uma coisa, digamos, que era improvável. Eu não acreditaria nisso. Quando me perguntaram, tu acredita que vai passar? Eu digo, de jeito nenhum. Levei um tombo, entende? Então, continua havendo alguma articulação, mas o Congresso é difícil, né? Então, eu acho que isso aí explica um pouco. E a ausência de alguém que coordene tecnicamente. Tá? Eu acho que isso fez muita falta. O problema é que me parece, dando a minha opinião aí de ouvido, tá? É que no processo de reeleição da Dilma, quando ela não deu espaço para o Lula voltar e fez uma inflexão radical de política econômica, que eu defendo, não daquele jeito como ela fez com o Levy, mas assim, as outras estratégias de combate à inflação já tinham dado com os burros na água. E nós estávamos só elevando a taxa de juros, elevando a taxa de juros e fazendo o dólar ficar mais fraco, expondo a indústria à concorrência. Então, ela tentou uma política fiscal. Tá? Gerou desemprego e a própria PT abandonou-a. Mas naquilo gerou uma tensão, eu acho, entre ela e o Lula, que dificultou o retorno dela para a primeira cena da política. Mas ela faz uma falta enorme. Por mais que ela tenha dificuldade de dialogar com os opositores, ela tem uma capacidade gerencial única. Ela é única. Okay? O Lula não bate ela nesse sentido. Sim. Ele é o lado político e ela é o lado técnico. Falta, então, Mas se o presidente Dilma tivesse nesse governo, aí sim que a interlocução com o Congresso ia para as cucuias, né? Não, é claro que, mas ela não pode estar dialogando com o Congresso. Claro, ela tem que dialogar internamente com os ministros, porque ela entende um pouco de tudo, percebe? Claro que ia ser uma chatice contestar com a Marina Silviela, porque depois de Belo Monte não há perdão possível. Mas, enfim, afasta alguns e tenta dialogar com os outros para dizer, olha, tu tem que ter um plano mínimo de ação, percebe? E isso é uma coisa que o Lula está tentando fazer. Mas, enfim, isso é muito ministério, muita gente. Na avaliação sua, né, Paiva, a Dilma faz falta para ocupar funções que hoje ocupam muito o presidente e acabam afastando dessa relação mais livre de articulação. Mais política. Ele não tem tempo nem de viajar para o interior. Sim. Não tem tempo de viajar pelo Brasil. Mas para o exterior, Para, Gabriel. Isso aí já é direitopata, tá? Ele viaja porque tem que fazer relações políticas internacionais. Mas dentro do Brasil, ele era um ciclone. Mas a Dilma segurava as pontas tudo dentro de Brasília. Essa é a falta. Não encontrou alguém para substituir, para fazer o papel da Dilma. Precisava, eu acho, disso.